Mensagem do dia no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. A mensagem de hoje foi extraída do livro Coração, Signos de Agni Yoga, da Agni Yoga Society. Não é de se estranhar que o coração sinta que caminhos especiais são necessários. Certamente, o coração sabe como as circunstâncias mudam uma situação. Mas esperar uma circunstância é o mesmo que estar esperando a tempestade que vem de além das montanhas. Já troa a tempestade, está correndo para nós? Não derrubará o telhado? Não arrastará as colheitas? Quem então dominará sua fúria? Entretanto, o guardião invisível murmura: chamai-me. Que então purificará a atmosfera senão a tempestade? Se a neve das montanhas mais altas, a mais pura, está cheia de poeira meteórica, como então não será a densa atmosfera dos vales? Não há espaço na cidade tumultuada, assim, pois, olhemos a alvorada. Pelo poder da vontade, pode-se alterar o pulso, pode-se quase fazer parar o coração, pode-se realizar muitos atos psicofisiológicos. Mas, se me perguntais como proceder agora, eu direi: deixai que vosso coração acenda. Imaginai vosso coração como se estivesse dentro de um cálice com uma chama ascendente. Assim, acima das ações fisiológicas, orientemos as aspirações do coração para o alto, em direção à hierarquia. Quando o mundo está em tumulto, deve-se esperar tempestades terríveis, semelhantes a trombas d'água, as quais perfurarão a camada inferior da atmosfera e assim perturbarão por completo o pensamento. Devemos estar preparados para ataques sem precedentes, porém ultrapassá-los significa prosseguir no caminho do conhecimento. Já foi dito que, no caso de se descobrir a obsessão, é necessário expulsar o obsessor ou deixar a pessoa obsedada quieta em solidão, pois então o obsessor, não encontrando campo para sua atividade, acabará por entediar-se e partir. Por certo, é melhor não dar às pessoas obsedadas nem armas nem álcool, mas de tal maneira que elas sintam o menos possível o seu isolamento. Se tomarmos, por exemplo, um cedro do Himalaia, o deodaro mais alto e mais forte, quantas marcas encontraremos no tronco de ramos anteriores que saíram? Isto não enfraquece o deodaro. Ao contrário, os lugares de onde saíram aqueles ramos tornam-se mais rijos e até o aço se quebrará contra eles. Nenhum ensinamento amedronta-se por causa daqueles que o abandonam. Ele sabe que os ramos inferiores devem se desprender. Assim, aqueles que se desprendem, levados pelo vento, podem cumprir a sua destinação. Gerarão até novos deodares. Sua resina será, apesar de tudo, curativa. Mais tarde, quando colocados juntos para sustentar o canto de uma casa, se unirão em harmonia na tensão mútua. Portanto, não temais por aqueles que se desprendem. Eles não poderão distanciar-se muito daquela resina do coração. E se observais de cima a grande quantidade de sendas que se cruzam, até sorrireis para os viajantes com quem encontrais. Quando tiverdes conscientizado o caminho infinito, também usareis medidas diferentes. A realização de uma viagem não amedronta, só a inabilidade é fria. O penhor tornar-se-á um escudo, mas distinguamos entre a desistência e a traição. A desistência pode ser devida a causas kármicas ou a particularidades físicas. Entretanto, para a traição não há circunstâncias justificativas. Eu afirmo que a consequência da traição é a mais inevitável. Nada pode livrar o traidor de ser ele mesmo traído. A traição ao ensinamento é considerada mais grave.
O homem não pode blasfemar contra o Espírito Supremo. Observando o funcionamento do coração, pode-se ver quais são os abalos físicos provocados por traição ao mais alto. A desintegração pela traição atua não somente dentro dos limites da personalidade, mas também incessantemente sobre grandes extensões. Assim como as esferas superiores sentem cada ascensão benéfica, do mesmo modo, esta traição estronda como uma terra que desmorona. Admitindo-se a analogia do Deodar, pode-se dizer que a traição é semelhante a um oco de árvore com um ninho de morcegos. Os rugidos criam um verdadeiro covil de feras. Portanto, deve-se desacostumar de imitar os animais. Por certo, ainda existem muitas semelhanças com os animais. Porém, na aspiração não se terá tempo de olhar para trás para os animais. Se uma mãe não escuta pacientemente os primeiros desejos do seu bebê, ela não é uma boa mãe. Se o mestre não demonstra paciência aos primeiros passos do discípulo, ele não é um mestre. Se o mestre não compreende a senda do discípulo, ele não é um mestre. Se o mestre não colocar sua mão sobre os olhos do discípulo, o levará à cegueira. Assim, defendamos a senda do coração. Cada opressão é estranha ao coração do mestre. Ele observa as experiências do discípulo e discretamente afastará sua mão, se esta tocar o fogo. A paciência é a joia da coroa. Ela testemunha a aproximação do infinito. Depois da coragem vem a calma. O covarde não pode armar-se com a calma, mas como é formosa a calma da espada da verdade, portanto é necessário reiterar para si mesmo sobre a coragem como sendo os portões necessários. Cada sensação de piedade contrai o coração, mas a piedade pelos outros depois alarga o coração com nova luz. Enquanto a autopiedade deixa o coração como uma manga murcha, também alargam o coração a exultação e as obras de caridade. É tempo de traçar a linha divisória entre o interesse pessoal e o bem universal. Seria inútil nas escolas, com relação às épocas históricas, perguntar-se aos alunos como teriam procedido se estivessem no lugar dos heróis. Não se deve impor aos alunos respostas definidas. Ao contrário, deve-se abrir campo a toda espécie de considerações. Deste modo, os estudantes serão iniciados em suas primeiras provas. Portanto, desde os primeiros anos, deve-se acostumá-los a uma livre escolha das consequências. Por certo, a mão invisível do mestre prevenirá sempre sobre a possibilidade da queda. É claro que para isto é necessário a existência de um fio de contato com a hierarquia, ainda que muito fino.